Hoje vamos falar de negação. Ora, negação em psicologia é um mecanismo que nós encontramos para não enfrentar uma realidade. Por isso, algo que nós estamos a ver, a sentir, a imaginar, a pensar ou a mesmo a falar, nós temos este mecanismo que nos bloqueia. Não é? É algo inconsciente, por isso nós não fazemos isto conscientemente. Por isso, negação não é uma mentira. Mentira é o que nós fazemos de forma consciente. Não é? Nós estamos a pensar, queremos evitar aquele assunto, mentimos. Não é? Negação não é isso. Negação é algo, é um processo inconsciente que nós tornamos automático para algumas situações. Não é? Por isso, existe a negação em matemática, que é quando existem resultados zeros, há a negação consciente, que é a mentira, e depois existe a negação em psicologia. É dessa que nós vamos falar. A negação, todos nós utilizamos a negação em algum ponto da nossa vida, não é? De várias formas. Não é? As pessoas, neste momento, quando é declarado o estado de emergência, havendo uma crise de saúde pública, e dizendo para as pessoas estarem em casa, porque é a melhor maneira de evitar o contágio, e as pessoas insistindo em andar na rua, aquelas pessoas estão em negação. Negação da realidade. As pessoas, quando estão em negação, aquelas pessoas não estão conscientes, estão em negação. Leva tempo agora para elas, aos poucos, irem vendo que aquilo que estavam a pensar neste momento, não é? Por isso, se eles pensarem nisto amanhã ou daqui a uma semana, viram que o que estavam a pensar era errado. Mas elas, neste momento, não estão a pensar. Não é? Estão naquela fase de isto está a acontecer, estarei a sonhar, é mesmo isto, será verdade? Todas estas afirmações é quando uma pessoa está em processo de negação. Por isso, a negação nós utilizamos como mecanismo em muitas situações. A negação pode ter a parte positiva. O mecanismo em si pode ser uma maneira positiva de nós ultrapassarmos algumas feridas do nosso passado. Não é? Se nós estivermos sempre a reviver as mesmas feridas, nós não paramos, não pomos um ponto final e não avançamos na nossa vida. A negação é um mecanismo que pode servir para essas feridas ficarem ali escondidas, né? Nós não pensamos nelas, né? Elas não existiram e nós continuamos a viver. Né? Esta é a parte positiva da negação. Depois tem a parte negativa, né? Que é quando nós não enfrentamos a realidade. E não é assim uma coisa tão pouco usual. E não é preciso nós termos qualquer tipo de perturbação, porque isto é um mecanismo mesmo. Por exemplo, nós podemos estar a fazer um trabalho no computador e estamos ali 2 ou 3 horas a fazer, por exemplo, uma folha de Excel ou algo que demora tempo. De repente, o programa tem um vírus e aquilo vai-se. A primeira coisa que nós fazemos é isto não é possível, não é? E negamos que aquilo esteja a acontecer. É uma forma de nós libertarmos a nossa frustração de termos estado 3 horas a fazer uma tarefa e termos ficado sem ela. Não é? A negação é automática e geralmente vem associada a situações negativas. A momentos negativos, a momentos estressantes, a traumas, situações em que nós não sabemos lidar com a situação. Neste caso, muitas situações novas, a reação, quando elas correm mal, é um processo de negação. Não é? Porque nós, como não sabemos gerir, acabamos por, nas consequências, negar. Não é? Por isso, nós podemos estar a negar um desejo, não é? Nós somos seres humanos, nós temos pulsões e instintos, não é? Mas nós não somos animais, temos um cérebro, pensamos, controlamos. Por isso, nós podemos ter um desejo, uma pulsão, um instinto e negar-nos esse desejo, não é? Momentaneamente ou sempre. Não é? Depois há a negação das fantasias, não é? O ser humano tem fantasias. Muitas vezes podemos ter fantasias sobre algo que choca com as nossas crenças, a nossa educação, a nossa religião. São as tais fantasias que para nós são proibidas. Por isso nós negamos-las. Nós temos-las, mas... Não é? Depois temos a negação da realidade, né? Que é o que se está a passar agora, neste caso, com o coronavírus. Há muita gente que não acredita,
há muita gente que está em negação e o estar em negação não quer dizer que a pessoa esteja parada ou bloqueada. Não, continuam a fazer a vida como faziam antes. Estão em negação, isto não existe. Né? Isto não pode acontecer, isto não é assim, não são estes os números. É esta situação. A negação da realidade não é mentira. Porque, por exemplo, quando vemos neste momento muitas pessoas, inclusive a classe profissional dos profissionais de saúde, a rebater alguns argumentos do governo, em que, quando alguém diz está tudo bem no Sistema Nacional de Saúde, isso não é uma negação, isso é uma mentira. Não é? As pessoas que estão lá sabem que não está tudo bem no Sistema Nacional de Saúde, nem estava bem antes do vírus. Não é? Por isso, contestam. Ora, quando alguém contesta alguma coisa, nós não estamos a contestar uma negação, estamos a contestar uma mentira, não é? Porque ela não é verdade. Não é? A negação, para nós que a temos, é a nossa realidade. Nós acreditamos nela, por isso é que estamos em negação. Não é? E ninguém a pode rebater, porque se nós dissermos à pessoa que isto não existe e a outra pessoa não tiver informações que existe, ela acredita que não existe. Por isso pode haver aqui um contágio até de negação. E agora que estamos isolados em grupos de pessoas, não é? Se houverem pessoas muito negativas, não é negativas no sentido de pessimista, catastrofista, não, é negativo no sentido de convencer as outras pessoas que aquela realidade não existe. Não é? Os processos em alguns países onde não há democracia, há uma generalização da negação, não é? E acontece algo, esse algo não quer que seja descoberto, abafa-se de qualquer maneira e depois o que é vendido à sociedade é que aquilo não existiu. E as pessoas acreditam, porque depois não há provas que aquilo tenha existido. Não é? Esta negação coletiva também pode existir, fabricada. Não é? O que aqui nós queremos sempre com a negação é evitar. Não é? Podemos depois ter negações de pensamentos, não é? Podemos ter um pensamento recorrente. Por exemplo, as pessoas depressivas ou em burnout, que são já nos seus limites, pensam muitas vezes na morte. Não é? É um pensamento que passa a ser recorrente. Eles negam esse pensamento. Na prática, acaba por ser uma proteção. Não é? Depois temos a negação dos sentimentos. Não é? Nós podemos sentir por alguém algo que não queremos sentir. Não é? Numa relação normal, não é? Podemos sentir, por exemplo, um sentimento forte por alguém que já é comprometido. Podemos sentir um sentimento forte por um primo. Não é? Podemos sentir um sentimento forte por exemplo, imaginem, as vítimas podem sentir um sentimento forte por um agressor. Mas a negação serve para nós contermos esses pensamentos. Porque mesmo na negação, passado algum tempo, e por isso é que a negação pode ser ultrapassada, ela não é eterna, não é? Ela confrontada com factos, não é? E sendo apoiada por factos e por várias pessoas, nós saímos do processo de negação, porque não podem estar aquilo que está ali a demonstrarmos dito por várias pessoas, não pode ser mentira. E daí nós saímos do nosso processo de negação e começamos a ver a realidade como ela é. Neste momento, as pessoas que estão lá fora, neste bando de pessoas que não estão a obedecer, estão em negação, até serem confrontados, por exemplo, com uma brigada da polícia que os manda parar e lhes perguntam o que é que eles andam a fazer e lhes dão a indicação pedagógica de que em casa estão melhor protegidos para não se contaminar ou contaminar os outros, e as pessoas confrontadas com uma autoridade que já é uma realidade ali confrontativa, eles veem a negação deles com o que está a ser dito pela a autoridade e pensam. Uns decidem que continuam a fazer o que querem e outros podem sair da negação e ir para casa. Por isso, a negação em si é um mecanismo do ser humano fruto de uma mente imatura. Por isso, a nossa parte infantil. Muitos adultos têm processo de negação. Estão a recorrer à parte infantil que nós temos, não é? Porque nós temos vários estados dentro de nós. E quem tem a criança muito viva, aquelas pessoas são muito carinhosas, muito meiguinhas, muito infantis na sua maneira de viver, de verbalizar, apesar de serem adultos, não é? Porque têm este encanto, mas confrontados com algumas situações dolorosas, em vez de ser a parte adulta a resolver a situação, é a parte infantil. Ora, aí está, entram em negação. É um processo que é inconsciente, mas que nós utilizamos muitas vezes. Não é?
Nós, quando estamos em processo de negação, nós não estamos a ver a realidade. Por isso, não aprendemos. Quem está em processo de negação não evolui. Há pessoas que estão em processo de negação, às vezes, 20 anos, 30 anos. Pode ser algo que dure uma vida inteira. Por isso, há algumas pessoas, como estão em negação, não estão abertos, não aprendem. Ora, não aprendendo, não evoluem. Ficam sempre. Muitos adultos infantis estiveram em processo de negação na adolescência. Não fizeram bem a sua adolescência, não evoluíram, não fizeram os estágios todos e chegam a adultos. São adultos em termos cronológicos, X anos de idade, mas são infantis em tudo o que fazem, tudo o que pensam, tudo o que dizem. Não é? Em termos de traumas, a negação existe sempre, não é? As vítimas, por exemplo, homens ou mulheres de violação, sejam em crianças ou em adultos, recorrem muito à negação para não reviver a situação. Não é? Muitas vezes, até perante as autoridades, médicos, juízes, negam. Não é? Porque o que elas não querem é reviver a situação dolorosa que passaram. Não é? É preciso ter muito cuidado nestes casos para nós falarmos desta situação no primeiro instante, sem retirar as pessoas do processo de negação. Muitas vezes aqui o que se faz é nós personalizamos objetos, e isso acontece muito nas crianças, não é? Pomos ali um boneco e falamos, sendo o boneco a criança, não é? O que é que acontece? É este boneco, se acontecesse isto, isto, isto. E a criança, que está em processo de negação, vê o boneco e vai pôr no boneco, neste caso vai transferir para o boneco aquilo que não diz dela, não é? O boneco faria isto, isto e isto. Aquilo que ela está a negar. Está a exteriorizar. É uma das técnicas para nós, em casos de trauma, conseguirmos retirar a pessoa do processo de negação. Porque a negação impede que a pessoa termine aquele processo emocional e evolua. Viva. Não é? Que é isso que nós queremos. Por isso, a negação pode ser por dor, não é? Dor emocional, não é? A perda de alguém. Há pessoas que, por exemplo, alguém morre, a pessoa não aceita que a pessoa morra, mesmo estando a ver o corpo. Não é preciso ser uma morte sem corpo. Está a ver o corpo, mas não acredita. Vai-se embora porque é uma maneira da pessoa preservar a recordação. Não é? Depois, por alguma fatalidade, não é? Um acidente, uma morte de um filho, situações que são muito difíceis de gerir, que é sempre preciso intervenção especializada, as pessoas estão sempre, quando nos chegam, em negação. Não é? E nós temos aqui muitas vezes que ver, estão em negação porquê? Por exemplo, ver se aquela pessoa adulta lida com as situações de maneira infantil. Isso ajuda-nos a nós depois sabermos quais são os caminhos que temos que lidar. Porque muitas vezes entram no consultório pessoas em negação, muitos casos, por exemplo, nos divórcios, não é? Em negação, que não é negação, é mentira. Não é? As pessoas estão a mentir a elas próprias, elas sabem que aquilo não foi verdade, mas elas estão a mentir a elas próprias porque têm um propósito. Não é? Num divórcio há aqui uma guerra entre duas pessoas. Não é? Por isso, temos muito bem que distinguir quando a pessoa está a dizer uma coisa que não é a realidade, se é uma negação, se é uma mentira, ou se é uma forma infantil da pessoa lidar com a situação. Não é? As afirmações eu não acredito, isto não me está a acontecer a mim, será que eu estou a sonhar? Estão sempre envolvidas neste tipo de negação. Aqui o que é necessário neste momento na crise é nós que estamos cá dentro, estamos isolados, temos que ver qual das pessoas poderá estar em negação. Por isso é necessário nós falarmos da realidade. Não é falar ou estar sempre nas redes sociais, porque as redes sociais é a pior forma de negação. Porque as redes sociais, muitas das fake news, das notícias falsas que estão lá, é uma maneira de negação social, com o objetivo. Né? Há um objetivo de alguém que, com aquela notícia, a iniciar um processo de negação coletiva. Né? Aqui é o que nós temos que ver, é desligar-nos do exterior. Nós já temos informação suficiente para explicar a todas as pessoas, inclusive a crianças e idosos, porque são segmentos de idades diferentes, o que é o vírus, o que pode fazer, as consequências, o que é que estamos aqui a fazer dentro, porque é que estamos aqui e quando é que vamos sair. Não sabemos. Quando passar.
Não é? Por isso, o processo de negação não permite esta objetividade. Não é? A pessoa em negação não consegue ver isto. Não é? O que estamos aqui a fazer, porquê, o que é doença, porque não aprendeu. Não constata a realidade. Por isso, aqui o que precisamos neste momento é falarmos todos uns com os outros para ninguém estar em processo de negação. Estarmos todos conscientes do que se está a passar, porque quando estamos conscientes a nossa saúde mental está muito melhor. Não é? Por isso, negar é permitir-nos, a nós, menos de qualquer coisa. Não é? Por isso, o que precisamos neste momento é falar sobre o que nos está a acontecer. E quando eu digo falar é pessoalmente, mas também podemos falar com o telefone, a videochamada com as outras pessoas que nos são importantes, mas que estão longe. O que nós temos é que espalhar esta nossa influência de nós que não estamos em negação. Não é? Obrigado.